Olá, estamos em mais um encontro em De Frente com Ipsos, um espaço para falar de aprendizados, de carreiras e de trajetórias. Eu tenho uma invitada super especial, Paula Soria, bem-vinda e obrigada por aceitar este convite. Paula está conosco, voltou na Ipsos no começo deste ano. Ela já teve várias passagens pela Ipsos. E, bom, queremos conhecer um pouco mais sobre você. Me conta você como chegou a este mundo de pesquisa, tudo o que você tem feito até agora, aqui do lado do cliente. Então, conta um pouco para a gente, Paula, sobre a sua trajetória no mundo de pesquisa. Tá, Chay. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Super gostoso estar aqui com você hoje para falar sobre carreira. Acho que isso é um tema muito bacana. É estranho falar sobre a minha vida, mas vamos lá. Acho que é interessante pensar também nas etapas e como foi essa construção, né, até agora. Como eu cheguei no mundo de pesquisa, eu cheguei, acho que como todo mundo, assim, meio por acaso. Muitas pessoas chegam por acaso. Acho que é meio ou comum, chegamos por acaso. não é? Então, eu cheguei... Na verdade, eu me formei em História e estava fazendo mestrado em História Medieval, então, Antropologia Medieval. Fui para Paris para fazer, pela bolsa que eu tinha na época, fui fazer, então, aula lá pelo mestrado. E chegou uma hora que eu não aguentava mais ver manuscrito do século XIII. Então, foi assim, foi aquela caída, né? Eu me dei conta que não servia para aquilo, conversei com o meu orientador, falei, olha, eu não vou conseguir continuar. E eu entrei num estágio de marketing cultural na Unesco, lá em Paris. E eu adorei, assim, fiquei encantada com esse mundo mais, né, marqueteiro, não conhecia absolutamente nada. Voltei para o Brasil, pensei, vou me especializar em marketing, aí fui, né, fazer cursos na ECA, tal, super bacanas. E nesse environment mesmo, marqueteiro, aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma clínica de carros para ganhar. Ai, não acredito. Eu fui entrevistadora de clínicas de carro. Que legal. E eu adorei. E aí fiz conexões lá. Nada medieval. Nada medieval. Não, eram carros bem, assim, foi bem moderno, na verdade, de clínica, né? E aí me chamaram para começar a trabalhar, para entrar como trainee, super curti, adorei. Todo mundo falava, não, você vai gostar de quali, porque é antropologia, história. E não, assim, me apaixonei pela Quant. Primeira coisa que eu fiz foi segmentação, peguei 2 de cara, assim, me apaixonei, é isso que eu quero fazer. Eu adoro fazer segmentação, assim, é realmente alguma coisa que para mim me faz pensar, me faz conexões, enfim, acho que eu sou... E aí eu fiquei, vai fazer 30 anos, né, em pesquisa. E o tempo passa super rápido também, né? Passa. E conta um pouco para a gente sobre seu tempo na Ipsos, um pouco a história sua de... Você já teve ocupou diferentes cadeiras, diferentes desafios, então conta um pouco para a gente sobre esta história aqui na Ipsos. Bom, a gente pode imaginar, em 30 anos eu acabei mudando de empresas, né, no meio desse tempo. E eu trabalhei em grandes empresas muito legais, assim. Eu trabalhei na época, era Indicator, mas depois foi comprado pela GfK. Trabalhei na Research International, trabalhei no Ibope. E quando eu estava no Ibope, me chamaram para fazer entrevista aqui na Ipsos algumas vezes. Aliás, quando eu estava na Indicator ainda como analista, eu fiz entrevista aqui para ser analista. Eu fui barrada, tá? A na época não era tão, né? Mas eu fui barrada, é engraçado. E este mundo de pesquisa realmente é bem pequeno, então é muito comum a gente encontrar as pessoas várias vezes, em diferentes momentos, enfim. Mas tanto na GfK como Indicator na época, como na Research no Ibope, assim, eu sempre via a Ipsos como um grande concorrente e muito respeitável. Aliás, eu tinha na época, eu morria de ciúmes dos meus clientes que falavam que eles estavam fazendo Perceptor com a Ipsos. Eu queria morrer, né? Assim, eu falei, mas eu também faço. Não fazia. Perceptor não dava para fazer. Mas é isso, eu sempre ouvia muito bem falar da Ipsos. E aí, quando me convidaram para fazer entrevista aqui, fizeram uma proposta absolutamente recusável, assim, que foi um grande momento de mudança mesmo na minha carreira. E esse ponto me marcou muito, assim, eu acho que eu tenho uma fidelidade muito alta em relação a Ipsos por conta disso também, porque teve uma aposta da empresa, né, em mim,
E eu acho que isso foi algo, para mim, foi super superado mesmo, no sentido de aprendi muito. Que Assim, bom. acho que Então foi interessante fazer esse shift, assim, e foi a quarta empresa enfim, é isso. E eu volto sempre para E você Ipsos. volta sempre, sempre super bem-vinda. Aí, dentro da Ipsos, você também esteve aqui no Brasil, você também fez parte do time da É, França, voltou com um papel diferente, agora tem outra é, responsabilidade. Conta um pouco. Eu sou uma convencida que nos caminhos profissionais, nas trajetórias profissionais, é muito enriquecedor a possibilidade de você experimentar e mudar é, de coisas, porque você sempre vai ter aprendizados que vai conseguir eh, aproveitar em diferentes desafios. Então, eu pessoalmente gosto muito de essa experimentação e aprender coisas novas e reconheço uma das coisas que eu gosto daí, que eu gosto muito da Ipsos, é justamente essa possibilidade que você tem de mudar de área, de país e aprender várias coisas. Então, conta um pouquinho sobre tá. essas diferentes responsabilidades. É, eu sempre estive do lado quantitativo, né, da Ipsos no começo, então eu passei vários anos, acho que foram 6 anos, na área quant mesmo, então com head da área e para mim isso foi sensacional, porque eu fui experimentando também dentro da quantitativa várias formas de se pensar marcas, de se pensar pessoas, de se pensar mercado, categorias, etc. Eu acho que o universo da Ipsos é um universo muito rico. Então, onde você tem, de fato, contato com pessoas absolutamente extraordinárias, tanto localmente, como na região, Sim. como globalmente. E isso, para mim, foi sempre algo que eu admirei na Ipsos. Então, essa sinergia mesmo entre os diferentes times e Uhum. essa possibilidade que você tem de expandir sempre seu Essa repertório, rede seu olhar. profissional também. Exato. Uhum. Então, desde o comecinho, eu fui muito conectada com os times globais, porque é isso, a gente tinha sempre trocas, meus clientes sempre foram clientes muito globalizados também, então a gente tinha essa conexão. E você vai construindo network. E network dentro da Ipsos é uma coisa incrível, porque eu tive assim, o privilégio de encontrar profissionais absolutamente fantásticos, que me ensinaram muito do ponto de vista profissional, mas também pessoal. Então, assim, Uhum. eu teci relações hoje, meus melhores amigos são da Ipsos, inclusive. Que isso é super Então, lindo, né? E acontece com muitas pessoas é, realmente que é, fazem amigos, fazemos amigos na Ipsos. exato. Tanto aqui no Brasil como na França. E é um grande, grande privilégio para mim. E eu acho que a riqueza da Ipsos também é essa capacidade de se reinventar. Então, se Uhum. reinventar, mas com um core que não é negociável, Sei, que é esse do rigor da sei. pesquisa Uhum. e do olhar para o cliente. Então, isso para mim foi algo que sempre me encantou. E aí, com essa reinvenção, reorganização, em 2018 teve né, o grande projeto de Total Understanding, que era justamente de agregar tudo, repensar o negócio da Ipsos de uma maneira totalizada. Sim. E aí me convidaram para ir para a França na Client Organization, que tinha acabado de ser criada. E para mim foi um grande exemplo de. Como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. É um exemplo de being bold. Eu Sei. não sei mais como falar em Uhum. português for. Mas essa questão de você apostar, mudar a estrutura inteira, de Sei. deslocar pessoas mega seniors, de levar uma brasileira para a França para cuidar de L'Oréal, eu achei isso absolutamente incrível. E foram 3 anos, para mim, muito marcantes na minha carreira, onde eu fiquei como Client Officer na França, no headquarter da Ipsos, Sim. uma brasileira, cuidando, né, do headquarter É. da Uma L'Oréal em marca Paris. francesa, Exatamente. então. E Uhum. foi sensacional, assim, de novo, aprendi muito, expandi meu campo, né, de conhecimento de uma maneira brutal e muito legal. E depois, voltando para o Brasil, eu continuei como Client Officer, e aí eu tive Uhum. o super prazer de trabalhar com Nestlé, com Natura na época, e foram clientes encantadores também. E aí eu resolvi experimentar o lado do cliente, então Sei. eu fui para L'Oréal na Justamente França. L'Oréal. Uhum. Exatamente.
E Você foi, só fala muito bem do trabalho que você fez durante né? sua passagem como client org lá. Ai, mas realmente foi uma experiência muito bacana, eu acho. Uhum. E foi muito legal com a própria L'Oréal. Acho que assim, eu consegui fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer com o cliente, super focado. E aí a experiência na França com a L'Oréal, sendo L'Oréal, foi Sim. super interessante também. Assim. Eu sou uma pessoa de pesquisa, em instituto, eu sou fornecedora, eu adoro. Uhum. Adoro essa imparcialidade do fornecedor, eu adoro pensar junto, mas ter essa possibilidade de ter esse olhar consultivo de fato. Então, estar no cliente, para mim, foi bastante diferente. E aí eu me dei conta que realmente eu sou fornecedora. Eu gosto de estar em instituto. Sim. Mas acho que o grande desafio, acho que você vai me perguntar, né? Qual foi o maior desafio da minha vida? Era a próxima pergunta. Acho que provavelmente foi esse. Foi testar alguma coisa que eu sempre, na verdade, eu nunca considerei, porque eu sempre fui muito feliz sendo fornecedora. Então, fui testar estar do lado do cliente. E eu testei isso também do lado do ponto de vista pessoal, Sim. onde eu fui sozinha para a França e deixei minha filha aqui na época com 17 anos. E isso foi uma experiência muito desafiadora. Sim. Então, isso durou um ano e meio, eu voltei. No profissional e no pessoal. Exatamente. Sim. Eu voltei para o Brasil e acho que isso para mim foi um momento importante também, que foi aquele de você olhar para você mesma, né, de pensar na construção da sua vida, e tomar uma decisão de voltar. Eu acho que voltar muitas vezes é visto até por alguns como fracasso. Sim. Né? Mas para mim isso foi realmente assim, não, o que eu quero é voltar para o Brasil, é estar no Brasil, é considerar novamente voltar para o lado do fornecedor. E eu acho que... Até tem um ponto de coragem, desculpa a interrupção, porque é isso, como às vezes é visto como uma coisa negativa, como de fracasso. Eu acho que também tem um tema de coragem, de eu experimentei, e eu quero tomar a decisão de voltar e fazer outra coisa, também fala da determinação, né? Quanto ao que eu acho que você esse quer. ponto que você está falando é bem, bem interessante, porque até para uma mulher, nesse sentido, é até mais, assim, é incompreensível quase. Como você vai deixar um cargo super bacana, um salário super bacana, numa cidade maravilhosa e você vai voltar, né? Então, muita gente não entendeu o meu movimento. E eu acho que as mulheres são ainda muito questionadas sobre as decisões que elas fazem nas suas carreiras. E pai, imagino que no momento em que você também tomou a decisão de ir deixando sua filha, cá também teve questionamento. Eu fui muito questionada também. Como muito. está deixando sua filha, né? Então, é verdade. Essa posição feminina que que é sempre mais eu acho que complexa nesse eu sentido. sonho muito com um momento em que as mulheres não serão mais questionadas que os homens, né, pelas decisões que elas tomam, porque acho que a gente ainda sofre muito esse preconceito de fato. Sim. Muita gente não entendeu, falou para mim, mas isso não se faz, uma mãe deixar a filha, né? Sim. Mas, né, quem disse? E isso Qual faz que a decisão seja disse ainda isso? mais difícil, né? Você tem que Exatamente. lidar com esse preconceito e essas... E aí, do ponto de vista de carreira feminina, assim, como é que você abre mão de um cargo tão legal, numa posição tão legal, não sabendo o que vai acontecer na sua vida? Isso, para mim, foi a primeira vez na vida que eu experimentei uma vulnerabilidade. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei para onde eu vou. O próximo passo está absolutamente em branco. E para mim foi muito legal ter feito isso. Acho que foi um exemplo muito bacana que eu dei para minha filha também, de que você, não importa o momento da sua vida, você pode voltar atrás, né, do que tá combinado. E aí eu voltei a estudar. É isso, você voltou, começou a estudar de novo. Eu entrei no mestrado de comunicação intercultural e comecei a estudar casos de M&A, enfim, a interculturalidade em casos de M&A. Isso para mim foi um assunto super bacana. E aí, quando veio o convite da Ipsos no final do ano passado, para mim foi uma sensação deliciosa, assim. Eu pensei, não, eu quero muito, e por várias razões. E hoje você está liderando um time maravilhoso, com desafios de negócio que não são pequenos, então é outro desafio, diferente. Não, eu vou te falar, Ana, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida profissional. Assim, eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo. Acho que do ponto de vista de negócio, que é algo que eu realmente gosto muito, exatamente, são 3 áreas que têm desafios de negócio absolutamente diferenciados, mas eu tenho times diferenciados também, no sentido, assim, brilhantes, extremamente interessantes de liderar,
e eu estou aprendendo muito com isso. Então tem sido uma jornada assim, que eu estou achando incrível. E estou muito feliz de estar aqui agora. Muito mesmo. Vai fazer 6 meses que eu voltei. Sim, nada. De verdade, parece que passou muito mais tempo e não, mas eu acho que isso é super positivo. É verdade. Você falou desse momento justamente que vira como um hito na sua carreira, não sei se você falou, um hito na sua carreira. Hiato. E todos, eu acho que todos passamos por temos esses momentos durante nossa trajetória, mas também muitas vezes, se não sempre, temos pessoas dentro da trajetória que fazem diferença para a nossa história. Tem alguém que você identifique como um mentor, um gestor, uma pessoa que acredita em você, que te deu como um goal que você consegue fazer? Tem alguém? Tem. Eu acho que eu tenho a sorte de ter tido várias pessoas. Assim, eu não poderia nem fazer a lista, porque eu iria esquecer alguém, mas eu acho que muitas pessoas foram muito importantes para mim na carreira. Eu acho que o que une todas elas foi de apostar em mim. Então, acho que isso é... Eu posso citar 3, mas eu acho que essas 3 pessoas foram sensacionais na minha vida e foram realmente de fazer uma virada importante de chave na minha vida. Acho que o grande gestor que eu tive durante uma boa parte da minha vida profissional foi o Nelson Marangoni, que era na época CEO da Research, depois foi para o Ibope. Eu trabalhei bastante com ele apostou muito em mim, eu era muito júnior, mas ele resolveu apostar em mim, me deu cargo, salário, mas ele fez especificamente uma coisa sensacional, que foi quando eu, em 2006, faz tempo, hein? 20 anos atrás, em 2006, a gente pensou todo um plano, né, de promoção, enfim, de ascensão na carreira. Eu estava no Ibope com ele, e assim que a gente acertou tudo isso, o plano para o ano, eu descobri que eu estava grávida e que eu ia sair, né, em 6 meses, mais ou menos. E eu falei para ele, bom, então, estaca zero, voltamos, tudo isso a gente vai, né, fazer um adiamento. E ele, por quê? Claro que não. Assim, você continua sendo exatamente a mesma profissional na qual eu quero apostar. E para mim, aquilo foi tão marcante que eu acho que é o certo. E é isso que tem que ser feito, mas não deveria ter ficado marcada dessa forma. Em todo momento, então, por isso a Marangoni importância. Foi muito importante para mim. Aí tem 2 outros, o Didier Truchot, que é o fundador da Ipsos. Eu acho que ele, para mim, ele foi extremamente generoso no sentido de ver nas visitas que ele fazia aqui no Brasil. Então, de sentar comigo e falar, o seu desafio é isso, então podemos pensar desse jeito, olhar o PNL comigo. Isso para mim foi extremamente marcante. E na minha volta ao Brasil, de voltar para a Ipsos em 2021, 2021, já era com você, o DJ me mostrou um apoio incrível também. Então, e eu acho que isso é tão maravilhoso, né? Assim, ele é o CEO global da Ipsos. Eu não sou uma pessoa tão diferenciada assim, mas tem um olhar humano, tem um olhar de apostar de novo. Eu acho que isso foi marcante. E o Diego me acolheu aqui em 2021 de uma maneira incrível e para mim foi muito forte, e é por isso que eu tô aqui de volta também. Eu realmente reconheço nele um líder muito importante, foi importante na minha carreira, e eu estou muito feliz de poder colaborar hoje com ele. Né? Muito. Então é isso, mas são tantos outros, não quero ser injusta com ninguém, mas realmente esses 3, eu acho que eu tenho um carinho especial por eles 3. Sim. Eu sempre falo, quando estou falando de carreira, tem 2 coisas que eu tento sempre trazer para as pessoas: a importância de você buscar mentores bons, pessoas que te apoiem dentro da carreira, e independentemente do momento de vida no qual você está, é sempre bom, é sempre importante ter alguém, um referente para
para acudir, para ir e trocar figurinhas, né? E ter a coragem de se expor, né? Porque, na verdade, também, o mentor também só vai até onde você até deixa ele onde ir. você permite, é verdade. Então, isso é super importante. E outra coisa que eu acredito que é fundamental na construção da sua carreira é criar essa rede profissional que vai te ajudar ao longo do caminho também. Colegas, gestores, especialmente colegas. E uma coisa que aqui a gente consegue fazer, mas que depende muito de cada um de nós, é justamente criar essa rede. E essa rede passa por não só os colegas que estão sentados ao meu lado, é outra área, aprender de outra área, entender o que a outra área faz, falar com um colega que faz a mesma coisa que eu em outro país, entender se posso aprender ou contribuir de alguma forma, isso ajuda muito. Além de ser interessantíssimo você ter essa troca com outras pessoas, e é uma coisa que você claramente tem na sua trajetória profissional, aproveitar, construir bem essa rede e mentores e pessoas-chave para E eu o acho que tem um desenvolvimento. ponto também que é reconhecer a sua capacidade de você também ser mentor. Então, eu espero poder influenciar pessoas da mesma maneira que eu fui influenciada por algumas pessoas tão importantes na minha carreira. Assim, acho que esse ponto é algo que eu quero ainda mais desenvolver, porque eu acho que é fundamental. Mas acho que essa questão de sempre reconhecer as suas fragilidades é absolutamente fundamental. Aceitar que o outro também tem fragilidade, que o mentor não é perfeito. Infalível. De forma alguma. Mas a gente saber reconhecer aquilo que faz bem pra gente. Sim. Então, insistir naquilo que faz bem. Acho que isso é um ponto importante. Muito obrigada. Já para terminar, alguma recomendação que você gostaria de fazer para as pessoas que estão começando a sua carreira, a sua vida profissional? Você gostaria de dar alguma mensagem para eles? Não, acho que de mensagem, não sei, eu acho que para mim, pelo menos, uma coisa que eu sempre falo é: se olha no espelho e se questiona. É isso, o espelho tá te mandando a fotografia daquilo que você é, que você realmente quer ser. Então, se não for, muda. A honestidade consigo mesma é a mais importante. É a partir daí que tudo se constrói, eu acho. É verdade. Muito obrigada. Bom, estamos finalizando por hoje. A gente se encontra no próximo episódio com mais outro convidado.